Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talviews. Eu sou Ana Westphalen e hoje a gente vai conversar sobre a recente decisão do Banco Central que manteve a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, em 15% ao ano. Mais do que a decisão, o mercado tinha muita expectativa sobre o comunicado e o BC manteve um tom duro, não trouxe nenhum alívio na sua comunicação. Para falar sobre essa decisão do Copom e também entender o cenário macro que ampara essa análise do Banco Central, eu tenho aqui comigo a Júlia Gottlieb e a Natália Cortarelli, que são economistas do Itaú Unibanco. Tudo bem? Tudo bem, Ana. Prazer estar aqui. Tudo bom, Ana? Um prazer. Bom, faz tempo que a gente não tem um episódio aí 100% feminino, então vai ser muito bom aqui ter essa conversa com vocês. Eu acho que a gente pode fazer algo mais didático, algo meio pedagógico. Eu acho muito interessante que, assim, o investidor que não está necessariamente acompanhando todos os dias as notícias financeiras, os seus investimentos, acho ótimo que a reunião do Copom é a cada 45 dias, porque é um chamado para o investidor dar uma olhada no noticiário, dar uma olhada nos rumos da economia, o que o Banco Central está tendo em conta aí no cenário. Então, eu acho que hoje a gente podia meio que destrinchar o que os diretores do Banco Central levaram em conta nessa decisão e passar aí pelos principais pontos do comunicado, Começando pela Júlia. Júlia, a gente sabe que essa decisão de manter a Selic em 15% ao ano não foi uma surpresa, Era algo amplamente esperado pelo mercado, já a terceira decisão de manutenção. Porém, havia uma expectativa sobre qual que seria a comunicação do Banco Central no sentido de que, será que pode abrir aí uma porta para um início de ciclo de corte de juros mais no começo do ano que vem, Então, eu queria saber, na quarta-feira, quando saiu a decisão e o comunicado, o que te chamou mais atenção no tom do BC? Bom, vamos lá. Quando a decisão não tem muita surpresa, quando o mercado inteiro está esperando a mesma coisa, a gente fica atento aos vírgulas, aos detalhes do comunicado, a gente quer saber tudo que mudou, se mudou uma palavra ou se mudou outra, A decisão em si, então, não foi surpresa. O comunicado, acho que até veio bem em linha com o que a gente esperava, foi um comunicado cauteloso. Acho que foi um comunicado, acho que a mensagem geral dele é de um comunicado cauteloso, que foi mantido esse tom que já veio da última reunião. Teve alguns ajustes pontuais, sim, na comunicação, Então, se a gente olha para a descrição dele do cenário base, a descrição dele reconhece que a atividade está moderando, está desacelerando, reconhece que teve uma pequena melhora da inflação corrente, mas que ela ainda está acima da meta, e não reconhece que você teve uma melhora de expectativas de inflação. As expectativas de inflação mais longas caíram um pouco da última reunião para essa, mas elas seguem desancoradas, elas ainda seguem bem acima da meta, então vai na linha do Banco Central reconhecendo, olha, teve melhoras, mas eu ainda tenho trabalho para fazer para frente, Outra coisa que a gente olha muito no comunicado é o guidance, Aqueles últimos 2 parágrafos do comunicado em que a gente tenta pegar um pouco a pista do que ele vai, do que ele está planejando, o que é o plano de voo dele lá para frente. E aí eu acho que tem 2 coisas que são super importantes na hora em que ele fala desse guidance, A primeira coisa é que ele parece que mudou de fase de novo. Então, quando a gente olha o último comunicado, ele fala que ele estava avaliando se o nível da Selic em 15%, a manutenção da Selic em 15% por um período bastante prolongado, era suficiente para a convergência da inflação para a meta. Nesse comunicado, ele mudou um pouquinho. Ele foi do avaliando para avalia que o 15% é suficiente para colocar a inflação na meta, no horizonte relevante, É uma diferença super sutil, no tempo verbal, pouquinha coisa, mas acho que demonstra um pouco, olha, antes eu estava na dúvida se esse nível era suficiente. Agora eu estou chegando à conclusão de que esse nível parece ser suficiente, Então, ele está reconhecendo que ele tem feito, que é manter a Selic em 15% desde ali da metade do ano, tem tido efeito. Tem tido efeito, mas ainda tem alguma coisa para ser feita, Então, ele coloca lá, também no comunicado, ele mantém a parte que ele não vai hesitar em subir
voltar a subir se for necessário. Então, quando você junta tudo isso, acho que de maneira geral, o tom do comunicado olha, eu estou chegando perto do momento em que eu vou estar pronto para cortar. Esse momento ainda não é agora. Então, é um tom, de maneira geral, cauteloso de comunicado, tá? Existia muita dúvida se ele já ia começar a flexibilizar ou não. Acho que foi um tom mais cauteloso mesmo. Legal. Quando você fala da análise de cada vírgula, cada tempo verbal e palavra, né? Só para dar um exemplo aqui, né? Há uma frase em que o BC fala, né? Que vamos manter os juros parados por um período bastante prolongado, algo assim. E havia uma expectativa de algumas casas que pudesse sair esse bastante. Então, que ficasse só prolongado, que deixaria aí uma porta aberta para um início do ciclo. E fiquei acompanhando os economistas na hora que saiu o comunicado e muita gente procurando se tinha o bastante, né? Uma palavra que parece uma besteira, mas que muda tudo. Falando um pouquinho dos últimos parágrafos, como você mencionou, em que o BC olha para frente, mudou algo na expectativa de vocês para o ciclo? A gente acha que está chegando perto do momento em que ele vai começar a cortar os juros, né? A gente ainda acha que ele mantém o juro em 15% até o final desse ano e que em janeiro ele começa esse ciclo de cortes, né? Acho que, de maneira geral, não mudou, mas para, de fato, a gente ver esse corte em janeiro, esse discurso precisa começar a ser mais flexibilizado, se tornar talvez um pouco menos rígido daqui para frente, né? Acho que se a gente chegar lá na reunião de dezembro e o Banco Central mantiver essa parte que não hesitará em subir, etc., fica muito difícil você cortar na reunião seguinte, que é de janeiro, né? Porque como é que na reunião de dezembro você está dizendo, estou pensando em voltar a subir, e na reunião seguinte você corta, né? Tem toda uma ancoragem de expectativas, né? Exato. Então, eu acho que, assim, a gente está chegando perto desse momento, esse comunicado vai precisar começar a ser flexibilizado, né, ao longo das próximas semanas, e se isso for verdade, acho que tem espaço ainda para ele cortar em janeiro. O risco, obviamente, é se ele não flexibiliza o discurso, ou enfim, se alguma outra coisa atrapalha, né, o câmbio deprecia, você tem mais estímulos para a economia e a atividade não desacelera, isso tudo vai atrapalhando ele, o risco é de você postergar esse corte para março, tá? Mas o nosso cenário base ainda é do corte em janeiro. Já, então a gente combina de a cada reunião ir chamando vocês aqui para a gente ir ajustando essas expectativas. Natália, eu queria falar um pouquinho de atividade, né? O Banco Central destacou que há uma trajetória de desaceleração, né? Uma acomodação aí da atividade doméstica, só que algo que tem desafiado muito os economistas é essa resiliência do mercado de trabalho, né? A gente tem visto há muitos meses o desemprego num recorde de mínima e também a inflação não tão forte quanto o que o livro-texto mostra desse mercado de trabalho tão aquecido. Como que vocês estão olhando essa resiliência do mercado de trabalho? Eu acho que a gente tem que considerar que o mercado de trabalho ele tem um lag ali. Então, primeiro a gente tem a desaceleração da economia, isso bate com alguma defasagem no mercado de trabalho. Então, acho que a gente está vendo ali a economia acelerar com mais força, a gente está tendo essa certeza de aceleração da economia assim, mais clara, segundo trimestre, terceiro trimestre esse ano, tá? Então, isso deve bater ali de forma mais clara, né? Começar ali, o mercado de trabalho começar a dar sinais mais evidentes de algum arrefecimento para final desse ano e ao longo do ano que vem, tá? Então, a defasagem do mercado de trabalho acho que é uma coisa relevante, tá? Então, nossa expectativa é de que, bom, agora ali para final desse ano, a gente comece a ver o mercado de trabalho, óbvio que a gente vai ter alguma volatilidade nos dados, meses melhores, meses piores, assim, mas a gente deve ver agora para o final do ano alguns sinais, acho que mais evidentes, que esse mercado de trabalho pode começar ali a piorar, mas de novo, a gente está em níveis, como você comentou, níveis de desempregos, níveis de taxa de desemprego muito baixos, né? Então, essa taxa de desemprego deve continuar baixa por um período bastante prolongado, mas a gente deve voltar a subir, tá? Então, essa é a nossa expectativa, tá? Se a gente olhar ali os últimos dados, em especial ali o dado da PNAD, os últimos 2 dados que a gente teve, alguns sinais incipientes, tá? De que esse mercado de trabalho tá ali de lado, tá? Nos últimos meses, parou de melhorar, como a gente estava vendo, principalmente ali ao longo desses
desses últimos anos, tá? Se a gente for abrir ali essa taxa de desemprego, ela em agosto ela ficou parada, em setembro ela subiu um pouquinho, que se a gente for olhar, a gente já teve ali uma população ocupada formal que começou a cair na margem, tá? A gente estava vendo essa população ocupada formal subir ali de forma contínua desde setembro do ano passado. Esses foram os primeiros 2 meses ali que essa população ocupada formal, principalmente, começou a cair. Então, alguma primeira indicação. Desemprego não subiu tanto por conta de ali de uma taxa de participação mais baixa, mas se a gente tirasse esse efeito, a taxa de participação até era um desemprego um pouco maior. Então, acho que a gente está começando a ter os primeiros sinais desse mercado de trabalho ali estabilizando para começar ali a desacelerar também em linha com o que a atividade já está mostrando, tá? Uhum. Legal. E que projeções no cenário você tem para a atividade, para a gente pensar nesse fim de 25, começo de 26 que a gente vislumbra? Perfeito. Nossa projeção para esse ano, então, é um crescimento de 2,2%. A gente tem ali algum risco baixista vindo principalmente dessa parte de crédito, tá? Então, e se a gente olha ali para a distribuição do crescimento esse ano, a gente, assim como for nos últimos anos, a gente deve ter um crescimento mais forte no primeiro semestre e um crescimento aqui mais fraco nesse segundo semestre do ano, tá? Mesma coisa a nossa projeção para o ano que vem. A gente está com 1,5% de crescimento para o ano que vem, algum viés para cima, ali vindo principalmente de eventuais medidas fiscais que poderiam ali mitigar essa desaceleração que a gente está projetando para o PIB para o ano que vem. E, de novo, com esse desempenho ali entre os semestres, tá? Então, um primeiro semestre um pouco mais forte e um segundo semestre, de novo, um pouco mais fraco, tá? Mas mostrando, já quando a gente olha ali aquele ano contra ano, mostrando uma economia ali que passou esse ano ali, cresceu. A gente chegou a crescer 3% ano contra ano, está crescendo agora nesse final de ano algo como 2%, 1,9%, ano que vem ali numa média de crescimento anual mais perto de 1,7%. Então, alguma desaceleração ali ao longo dos trimestres, tá? Legal. Bom, falamos um pouco de atividade, agora eu queria falar um pouco de inflação, né, Júlia? A gente teve, como você comentou no começo, uma melhora da inflação corrente, e daí outra palavra no Banco Central, outra construção da frase que ele colocou um mas, né? E chamou a atenção para a projeção para o segundo TRI de 27, que é o horizonte relevante que o Banco Central considera na decisão, e lembrou aí de uma inflação distante da meta, em 3,3%. Eu queria saber hoje quais são os riscos. A gente tem tido uma ajuda do dólar, né? Mas quais são os riscos que a gente tem que observar pensando em inflação? Tá bom. Quando a gente fala de comunicado do Copom, né, a gente olha para cada vírgula das palavras, a gente olha para cada 0,1, cada 0,05 pontos percentuais na projeção dele é super importante também, mexe pra caramba o mercado, né? O Banco Central ele sempre apresenta no comunicado quais são as suas projeções para o horizonte relevante, né? A gente sempre fala essa palavra, né? Horizonte relevante. O que é o horizonte relevante? É a projeção para daqui a 18 meses, né? Por que isso é importante, né? Porque a ação de política monetária hoje, ela tem um impacto máximo na inflação daqui a 18 meses. Então, por isso que a gente está sempre olhando a projeção 18 meses à frente. O que ele mostrou nessa projeção de inflação em 3,3, né? Ele caiu a projeção de 3,4 para 3,3, então reconhece que teve alguma coisa que melhorou. Nas nossas contas, boa parte desse recuo do 3,4 para o 3,3 vem por causa da queda das expectativas de inflação em prazos mais longos, isso acaba impactando a projeção dele, e ainda que ele tenha provavelmente incorporado o impacto altista da isenção do imposto de renda. Tá? Então, você teve, de fato, uma queda pequena, de 3,4 para o 3,3 na projeção de inflação no horizonte relevante. Esse 3,3 continua acima da meta, né? Então, mostrar uma inflação acima da meta indica que ainda tem trabalho para ser feito. O que pode fazer esse 3,3 cair ou subir ao longo dos próximos trimestres é o que a gente está monitorando, tá? Em primeiro lugar, se vão ter novos estímulos de demanda, né? Então,
Ele agora, aparentemente, incorporou o estímulo de demanda vindo da isenção do imposto de renda. Em algum momento ao longo desse ano, ele incorporou o impacto altista do novo crédito consignado privado, e por aí vai. Então, a gente tem que estar sempre monitorando se vão ter novos estímulos nessa linha. A gente tem que monitorar a dinâmica do mercado de trabalho, que a Natália já falou bastante, né? O mercado de trabalho, ele é defasado para a atividade econômica. A gente espera que ele está começando a mostrar os primeiros sinais de estabilização, a gente espera que ele comece a subir aí ao longo do ano que vem, né? A taxa de desemprego comece a subir ano que vem, mas é algo que ele também está sempre monitorando. O cenário global é super importante, né? Então, o cenário global ainda é um cenário de bastante incerteza, né? Tem dúvidas sobre se o Fed vai continuar cortando, não vai continuar cortando, tem dúvidas sobre a força do dólar lá fora, e tudo isso acaba tendo um impacto sobre a taxa de câmbio aqui. Então, também é algo que a gente tem que monitorar para ver se vai ter impacto altista ou, eventualmente, pode até ter impacto baixista, né? Se o câmbio continua na toada que a gente viu de apreciação ao longo desse ano. E tem a dinâmica das próprias expectativas de inflação mais longas, né? Então, acho que esses são os fatores principais a monitorar ao longo dos próximos trimestres para ver se essa inflação, essa projeção da inflação no horizonte relevante, que é sempre os 18 meses à frente, vai continuar recuando. Legal. Hoje as apostas, né? Não sei se eu gosto muito desse termo, mas o fato é que quando a gente olha o mercado futuro de juros, as apostas estão se concentrando num início de ciclo de corte entre janeiro e março, né? Eu queria saber de vocês, o que teria que mudar no cenário para, eventualmente, o Banco Central encontrar um espaço para antecipar, assim, mais para o começo do ano, mais para janeiro? O que poderia fazer uma reavaliação disso? Eu acho assim, primeiro, antecipar para antes de janeiro, né, que seria a reunião de dezembro, esse acho que parece improvável. Acho que você precisaria de uma mudança muito grande, tanto do ponto de vista de câmbio, que puxe muito a projeção dele para baixo, ou uma melhora muito significativa das expectativas, porque, vamos lembrar, esse comunicado dessa última semana, ele ainda falou que não vai hesitar em voltar a subir. Então, é muito esquisito você falar que não vai hesitar em voltar a subir e cortar na seguinte, né? Então, antecipar para esse ano parece improvável. Acho que precisaria de uma mudança muito grande de cenário de maneira geral em muito pouco tempo. Acho que a discussão se vai ser janeiro, se vai ser março, e tem gente, inclusive, que acha que pode até postergar para abril, vai ser basicamente como é que essa projeção de inflação que a gente acabou de falar vai se comportar. Então, se tiverem coisas que vão puxar essa projeção de inflação para cima, ou um câmbio mais depreciado, ou uma atividade que desacelera, mas desacelera mais devagar, ou um primeiro trimestre que vem mais forte, isso pode acabar empurrando mais para frente. Acho que, de maneira geral, o que o BC tem falado, né, e o que a gente tem visto e tem ganhado confiança é esse processo de desaceleração da atividade. É uma inflação qualitativamente melhor na margem, e é uma expectativa de inflação que ainda está acima da meta, mas que está recuando. Então, a gente acha que as condições para corte vão estar presentes no primeiro trimestre. Se vai ser o janeiro ou se vai ser o março, vai depender dele flexibilizar um pouco o discurso agora, né? Se ele não flexibiliza, acho que empurra mais para março. Se ele começa a flexibilizar, acho que tem espaço dele cortar em janeiro, sim. Legal. O tema que, inclusive, é como o Banco Central começa a comunicação dele, né, acompanhando a decisão de juros, é falar de cenário internacional. Até vou puxar um pouco o peixe aqui para o nosso lado, que no último episódio a gente trouxe o Guilherme e o Bernardo explicou muito bem essa dinâmica do Fed, essa divisão lá dentro, essa questão política, né? Como que vem a influência do que o Fed decidir fazer aqui para o Brasil, em termos dessas reuniões de começo de ano? É importante porque, assim, a gente está indo para um cenário, na hora em que o BC daqui começar a cortar juros, um cenário de redução do diferencial de juros, né? Então, hoje o diferencial de juros ele é
largo, né? Isso dá alguma sustentação para a moeda. Não é a única coisa que ajuda a explicar por que a gente saiu do 6,20 lá no final do ano passado para algo em torno dos 5,30, 5,40. Agora, né? Você teve um cenário de enfraquecimento do dólar globalmente, não só contra desenvolvidos, contra emergentes, contra todo mundo. Então, essas duas coisas, a decisão de política monetária do Fed, né? Se ele vai cortar mais, se ele vai cortar menos, tem impacto tanto nessa diferença entre o juro daqui e o juro lá de fora, e tem impacto sobre a dinâmica do dólar, né? Então, acho que nessas dimensões elas são importantes porque acaba impactando a trajetória do câmbio aqui, que por sua vez tem um impacto importante sobre a expectativa de inflação, sobre as projeções de inflação, por aí vai. Então, aproveitando que a gente está chegando no final de ano, já vai dando um clima de retrospectiva, o que vocês têm aí em mente como principais marcos que a gente teve ao longo de 25, que devem ter alguma influência sobre 26? Acho que é importante falar que depois de muitos anos, esse foi o primeiro ano que a atividade ali não foi o destaque, assim, em termos de mudança. A gente não começou o ano ali com uma projeção muito baixa e acabou o ano revendo a projeção para um PIB muito alto, assim. Acho que depois de muitos anos, a gente está ali, a gente começou ali projetando um PIB perto de 2%, vai acabar com esse PIB, então não veio ali da atividade a grande surpresa de 2025. A atividade surpreendeu muito para cima, né, ao longo dos últimos anos, e, enfim, pela primeira vez acho que não foi, né? Acho que a principal surpresa do ano foi o câmbio, né? A gente terminou o ano, como eu falei, no 6,20, né? Entre 6 e 6,20 final do ano passado, e o câmbio veio apreciando muito ao longo desse ano, apesar de toda a incerteza no cenário internacional, apesar da incerteza também em relação à economia doméstica, né? Isso tem reflexos em outras partes da economia, né? Por exemplo, se a gente pegar as projeções de inflação no início do ano, elas eram bem mais altas do que elas provavelmente vão terminar o ano. A gente espera aí que a inflação esse ano termine ali perto da parte de cima da banda da meta, né? Então um pouquinho acima do 4,5, no 4,6. Boa parte dessa melhora se deve à queda tanto de alimentação quanto de industriais, né? No início do ano a gente esperava uma inflação tanto de industriais quanto de alimentos mais alta do que o que provavelmente vai terminar o ano. E isso se deve bastante à parte do câmbio. Então acho que essa é a principal surpresa aí ao longo do ano. É o câmbio e o impacto que isso acaba tendo sobre as outras variáveis. Maravilha, Júlia e Natália. Muito obrigada pela participação de vocês. Acho que ficou, e pelo didatismo, assim, acho que ficou super bom para explicar essa dinâmica tanto das decisões do Copom quanto a interpretação, né, do lado de cá. E você que acompanhou a gente nesse episódio, eu agradeço e fique de olho em todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, Instagram e no YouTube Itaú Views. Até a próxima!